Muito bem, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir, tá? Acho que todo mundo já fechou aí os microfones, mas eu peço que mantenham fechado, o pessoal que está chegando também. Na medida que vocês quiserem abrir o microfone para fazer pergunta ou quiserem levantar a mãozinha, fiquem à vontade, tá? A qualquer tempo. Não precisa esperar a gente terminar tudo para depois chegar o momento de perguntas, porque como a gente vai trabalhar com muitas coisas, questões práticas, é importante que a gente não deixe dúvidas para depois, que a gente já resolva elas no momento que aparecer, porque aí a gente consegue ir adiante e manter todo mundo na mesma linha, tá? Porque hoje estou muito feliz em estar aqui com vocês para trazer esse tema, um tema muito espinhoso, né? Trabalhar com gestão, gerenciamento de risco e de medos, né? Na verdade, a gente vai entender um pouco a relação entre os dois. Relação entre risco e medo é uma relação muito tênue, mas vocês vão perceber que, na realidade, eles estão em campos completamente opostos um do outro. E nós não temos como escapar de gerenciar os riscos. Na verdade, nós fazemos isso o tempo inteiro. Né? O problema é que nós temos muita interferência nisso. Ao término do nosso encontro de hoje, vocês terão um ferramental para trabalhar os riscos, seja nos seus projetos, seja no seu negócio, seja nos seus empreendimentos, de uma maneira muito mais clara e sem medo. Né? Porque o risco é inevitável para quem se move. O medo é algo que não faz sentido, porque nós já aprendemos muito bem que o medo é um equívoco. Né? Então, hoje nós vamos ver a diferença entre eles, onde os riscos aparecem e como lidar com esses riscos. Okay? Aliás, né, falando um pouquinho, muito brevemente, sobre mim, né, eu sou Luciano Carvalho Cardoso, estou aqui no GPS desde janeiro, né, opa, tem mais gente chegando aí. Pessoal que está chegando agora, muito boa noite. Estamos dando início agora. Estou falando só um pouquinho de mim. E já falei do que nós vamos tratar hoje. Eu sou doutor em filosofia, especialista em lógica e linguagem. E eu tenho usado todo esse ferramental da área de linguagem, da área da lógica, como consultor de negócios e desenvolvimento de competências empreendedoras. Eu trabalho com gestão de projetos desde 2014. E na formação de competências empreendedoras na rede do Centro Paula Souza, também desde 2014. Né? Então, tem aí já um tempo de experiências, muitos tombos, e também no atendimento aí a empresas, a empreendedores, tem sido uma experiência bem bacana. E assim, uma das coisas que eu aprendi justamente depois de ter entrado no GPS e que eu passei a incorporar no meu trabalho é a diferenciação do risco e do medo. Por quê? Eu sempre tratei a gestão de risco em projetos sem fazer distinção entre o que era risco e o que era medo. Eu tratava como risco tudo aquilo que traziam para mim. E aí eu fui descobrir, depois que eu aprendi sobre os protocolos, o quê? Que, na verdade, não importa quantas ferramentas de gestão de risco você tenha, elas não conseguem tratar os medos. E se você tiver o medo, inclusive, ela vai te impedir de enxergar os riscos no seu negócio, os riscos no seu movimento. E aí causa uma enorme de uma bagunça. Né? Então, antes de mais nada, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma abordagem, uma perspectiva do que são empreendimentos e o que são projetos em uma abordagem na área da lógica e na área da linguagem, tá? E na área, na verdade, das relações. Quando a gente fala em empreendimentos em projetos, geralmente nós trazemos definições que dizem respeito ao que um empreendimento é
e ao que um projeto é. O projeto é algo que tem começo, meio e fim. O empreendimento é abrir um negócio que tem um determinado produto. Mas, na realidade, empreendimentos e projetos, eles acontecem dentro de um contexto. É o contexto da vida humana. E o que nós temos na vida humana, na verdade? Nós, né, pessoas, sempre nos relacionamos com as coisas. Nós sempre nos relacionamos com as coisas. Sempre criamos um tipo de relação com as coisas. Sempre criamos um tipo de perspectiva no qual a gente aborda as coisas. O bom ou o mal, isso é muito ruim, isso é muito mal. O bom e o mal, ele é sempre em relação a algum contexto que a gente criou com algum objeto, com alguma pessoa. E toda relação humana, ela é um tipo de jogo. Ela é um tipo de jogo de linguagem. De linguagem, não um jogo de palavras, um jogo de linguagem. Por quê? Porque quando você se relaciona com alguma coisa, você se relaciona sempre sob um certo aspecto. É um aspecto afetivo, então você atribui um significado para aquilo. É uma relação de uso, é uma relação de benefícios, é uma relação de apreciação estética, mas é sempre o quê? Um tipo de jogo. Aquilo com que você se relaciona, a princípio, não é aquilo que aparece quando se relaciona com você. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, cada um é de um jeito. Mas quando a gente se aproxima um do outro, sem criar o quê? Algum ponto, algum critério, alguma regra que vai permitir essa aproximação entre nós, que vai permitir uma relação de surgir. E isso é sempre um tipo de jogo que nós construímos. Porque todo jogo, ele possui certas regras que os distinguem dos outros. Inclusive, o nosso comportamento muda. É por isso que, dependendo das pessoas com quem você se relaciona, você tem um modo de ser diferente. Por quê? É o modo de ser daquele jogo relacional que você entrou. Então, ele acaba cobrando de você uma certa postura, e você também cobra uma certa postura daqueles que estão no jogo. Mesmo que sejam objetos inanimados. É por isso que criança, às vezes, briga com os objetos inanimados. E a gente também, né? Quantas vezes você não chutou um computador? E quantas vezes você não deu nome? Vai, filhinho, funciona, por favor. Para você fazer esse tipo de comportamento com um objeto inanimado, é porque você já puxou esse objeto inanimado para um jogo relacional, que tem suas regras. Né? E toda regra, ela possui uma lógica de fundo. E quando nós entendemos essa lógica, nós compreendemos como que os jogos de linguagem funcionam. Aí a minha pergunta é, o que é que tem a ver empreendimentos e projetos com esse contexto de relações que eu acabei de trazer para vocês? Alguém tem alguma ideia? Posso seguir? Ninguém quer se manifestar? Pode repetir, por gentileza? Nesse contexto, eu acabei de falar que toda relação que nós temos, ela é sempre um tipo de jogo com regras que nós colocamos e a gente sempre se relaciona de um certo aspecto que é respeitando essas regras. Aí eu falei, o que é que tem a ver empreendimentos, nossos empreendimentos, ou os nossos projetos, com esse contexto de relações? Onde que eles entram nesse jogo todo? Eles entram. Seria aquilo que o Elton às vezes diz, que quando a gente está acompanhado de pessoas lentas, os nossos projetos acabam sendo mais lentos, ou se as pessoas desmotivam, né? Quando a gente mostra o nosso projeto, a gente acaba desmotivando. Seria nessa questão ou não? Isso também por quê? Por que que ocorre isso? Porque, na verdade, a nossa relação ela tem regras. E o mais lento, por exemplo, o que que ele faz? Ele está interagindo com as regras. E ao interagir com as regras, ele faz com que a gente acabe seguindo as regras e ajustando o ritmo. Tá? Alguém levantou a mão? Quem foi?
Eu perdi, apareceu aqui a mensagenzinha e sumiu. No caso, seria relacionado também às regras tributárias? Todas? Todas. A gente tem regras que são claras, que são regras, como, por exemplo, os nossos regimentos, as nossas leis, as nossas regras tributárias. Veja que a regra tributária também é um jogo de linguagem, né? É um jogo que garante o quê? Igualdade e isonomia entre as empresas, entre as organizações e entre os cidadãos. Tá? Então, só que mesmo quando você não diz que tem uma regra, existem regras porque existem jogos, porque senão não existem relações. Tá? Agora, onde que entra empreendimentos e projetos nessa brincadeira toda? Empreendimentos e projetos, eles também são jogos. Eles são jogos de linguagem diferentes uns dos outros. E o que eles fazem? Eles mostram como que nós nos relacionamos com aquilo que a gente produz e com o mundo que nos cerca. Você cria coisas, você desenvolveu um produto. Legal. Esse produto você vai ter que colocar mais gente nesse jogo. Quem precisa desse produto? Quem vai querer entrar no jogo e utilizar esse produto? Como que vai ser a interação desse cliente com você? Né? E isso vai acontecer em um jogo maior, que a gente chama de mercado. E aí entram as regras tributárias, entram outras regras. Né? E aí a gente ainda vai entrar nesse jogo, vai ter mais pessoas produzindo coisas, que são os nossos concorrentes. E aí nós também temos formas de jogar com eles. Né? Você pode criar uma concorrência direta, você pode criar uma cooperação passiva. Então, veja que o modo como nós encaramos as coisas, na verdade, são jogos, são modos que a gente constrói de se relacionar com as coisas. E os nossos empreendimentos, os nossos projetos também são essas coisas. Eles também são esses jogos. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu sei que não dá para vocês visualizarem bem, tá? Não é a questão, porque a ideia aqui não é a gente explorar esses painéis. Tá? É só para mostrar para vocês o quê? Olha, eu tenho aqui 4 painéis diferentes. Este primeiro painel, ele é um painel do quê? De tendência, né? Um canvas de tendência dos consumidores. Ou seja, cada um dos elementos que tem aqui, eles te ajudam a criar inovações baseadas nas tendências de consumo. Já esse daqui, ele cria o quê? Uma proposta de valor, um alinhamento entre o seu produto e as necessidades do seu cliente. Percebe que o seu primeiro jogo, eu produzo uma coisa. Olha que legal, eu sei fazer sites. Tá, isso é uma coisa. Aí a pessoa pega e fala, por que você não cria sites educacionais? Hoje em dia, existe um público muito grande precisando de desenvolvedores de sites educacionais. Você vai ajustar o seu produto para caber aqui. O que é isso? É um jogo relacional. Você criou uma relação. Você ajustou o seu negócio para criar uma relação. Esse outro painel aqui é um painel de logística. Cada um dos elementos que tem aqui te apoiam a criar um modelo de logística bem eficiente e ágil. E esse daqui é um modelo de negócios. Quando você cria um negócio, você tem toda uma relação de como você gera valor e entrega valor para o consumidor, para o seu público-alvo, para o seu segmento de cliente. Ou seja, é uma relação que cria, gera e distribui valor. Agora, todos esses modelos estão trabalhando dentro do mesmo quê? Muitas vezes dentro de um mesmo empreendimento. Tá? Veja que por que nós temos modelos? Cada um desses elementos aqui são regras de um jogo. Cada um deles existem separadamente. Um não se preocupa com o outro. Você conecta eles para chegar em um determinado resultado, porque você quer uma certa meta. Vamos supor que você não seja empreendedor e você não tenha nenhum projeto, mas você tem um negócio. Se você tem um negócio, você tem uma visão. Tipo, eu desejo ser a empresa referência no mercado aqui no meu bairro nos próximos 6 meses. Isso é uma visão. Isso é uma meta. Você vai fazer o quê? O que você vai mudar no seu negócio para, nesse período de 6 meses, você conseguir se tornar uma referência? Percebe que quando você coloca uma meta, você começa a ter que mexer
os elementos e melhorar a tua relação nesse jogo para que você consiga atingir o resultado que você quer? Se não, não faz sentido. Veja, os fatos simplesmente estão aí. Pessoas com necessidades estão aí, pessoas com dores estão aí, pessoas com desejos estão aí, concorrentes, está todo mundo aí. Quando você monta uma estratégia, o que é uma estratégia? É você reordenar as coisas aqui, projetar elas em ações, aplicar e ver se o mundo, aquilo que você está modificando nele, vai gerar o resultado que você quer. Então, onde acontece a mudança primeiro? Aqui. Onde acontece a transformação dos fatos? Primeiro, ele acontece no teu modelo aqui, no teu modelo mental, que é um jogo de linguagem que você está criando. Se esse cara tem esta dor e ele tem este ganho, se eu oferecer isso que alivia a dor e isto que gera o ganho, e criar um produto que faz isso, esse pessoal vem para mim. É um jogo. Entendeu? É um jogo. Então, é isso que nós fazemos quando nós criamos um empreendimento ou um projeto. Nós sempre estamos criando, manipulando o quê? Modelos, elementos para conseguir chegar em um resultado. Aí vem a minha pergunta para vocês. Todo negócio tem riscos, todo empreendimento tem riscos, todo projeto tem riscos. Onde se encontram os riscos nos negócios? Eles estão nos fatos ou eles estão nos jogos de linguagem? O que vocês acham? Nos dois, eu acho. Eu também acredito que nos dois. Mas mais na mente, não? Olha, a nossa percepção... Eu acho que de linguagem, né? Linguagem. Quem falou isso, a Tayane? Na nossa percepção, eles muitas vezes aparecem nos dois. Por quê? Porque você fala, e se não acontecer? Por exemplo, você tem lá um parceiro, você vai organizar um lançamento digital. Você tem um parceiro que ele vai fornecer a plataforma financeira. Aí você pega e fala, e você organizou tudo, tá? O teu modelinho tá certinho. Aí você pega e fala, e se o parceiro não habilitar as senhas para todos os atores que vão ter que manipular a parte financeira na hora que os clientes chegarem? Isso vai ser um fato, não é? Quando a nossa percepção diz que que esse risco está no fato. E se esse cara não fizer isso? Não é verdade? Só que, na realidade, o risco, nem nesse caso, ele não está no fato. Ele está no teu modelo. Você está julgando o seu modelo. E se no meu modelo, e se na minha estratégia, e se no meu jogo, esta parte aqui, que depende desse cara, não for atendida nisso? O fato não aconteceu ainda. Tá? O risco, aí é uma coisa importante. Olha, o risco, ele não é presente. Porque se ele é presente, já não é mais risco, aí já é dano. O risco, ele é sempre mais ou menos no futuro. Mas a gente vai ver que ele não é no futuro. Tá? Ele é no processo. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Só que aí o que acontece? Ele ainda está no seu modelo. Você fala, e se nesse processo, nessa parte, isto aqui não ocorrer? E se isto aqui não ocorrer? Tá? Mas ele já aconteceu? Não. Porque se já tiver ocorrido, não é risco. Aí já é prejuízo mesmo. Tá? Então, os riscos nos negócios, eles existem, mas eles estão sempre no nosso modelo. Eles estão sempre na nossa projeção, nem na nossa projeção, no nosso modelo mesmo. Tá? Os riscos, eles estão nas relações. A gente não viu que o jogo de linguagem é a relação? Né? As nossas relações são jogos de linguagem. Elas se constroem por meio das regras que a gente coloca ali. Então, se tem regras que nós colocamos para criar uma relação,
Onde que vão acontecer os riscos? Na relação. Eles vão acontecer nessas regras, né? Em como as coisas estão se movendo dentro dessas regras, em vista a um objetivo. Então, os riscos, eles não se encontram nos fatos. A nossa percepção, muitas vezes, joga ali, porque a gente está pensando no fato. Mas os riscos não se encontram lá, eles se encontram na relação. Quando nós determinamos uma meta e definimos o processo de ação, é onde torna-se possível determinar os riscos. Enquanto você não definiu as ações que você vai fazer, não existe risco. Porque não tem processo definido. Só tem o que você almeja e a decisão toda de chegar lá. Você não tem ação nenhuma definida, então você não tem relação nenhuma criada. Entre onde você está e onde você quer chegar, não tem nenhuma relação criada. Como não tem nenhuma relação criada, não tem risco nenhum. Você não tem caminho nenhum para seguir ainda. Risco só existe quando você tem um plano, quando você tem uma estratégia para chegar em algum lugar. Aí você tem o risco. É o risco da adequação entre o que você está fazendo e o que você quer. O cenário que você quer construir para a tua vida. Ah, o cenário que eu estou hoje está ruim, eu quero chegar nesse cenário. Eu montei um plano para chegar até aqui. Onde está o risco? O risco na adequação. Será que minhas ações realmente vão me conduzir aqui? Ou será que eu vou ter que ajustar as minhas ações até conseguir chegar aqui? Então, ela está na relação. Tá? E o medo? Bom, o medo, o Elton já nos explicou. Nem vou me deter demais nele. Todo medo é um equívoco. O risco existe. Está nas relações, está nas nossas estratégias, está nos nossos jogos, está na nossa ação. O medo, ele é um equívoco. Ele também não está nos fatos. Né? Os fatos só são. Mas eles estão nas relações que criamos entre nós e as coisas? Sim. Só que de uma maneira diferente, porque ele está em informações equivocadas nos nossos jogos de linguagem. Aí a gente interpreta errado, cria um pânico subjetivo e começa a atribuir riscos onde não tem. Ou riscos maiores do que realmente são. Ou enxergar risco onde não tem e não enxergar o risco onde ele realmente está. Então o medo, ele é um ruído na nossa percepção do risco. Para a gente entender aqui, ó, diferença entre risco e medo, tá? Já começa do desenho aqui, tá? Vocês veem que no medo, o cara fica paralisado, ele não tem o que fazer, ele apenas sofre o medo. No risco, o cara administra e gerencia os riscos que ele tem, porque ele está ajustando a relação, ele está ajustando o plano, tá? Diferença entre risco e medo. Primeiro, o risco ele é objetivo, tá? Ele está relacionado realmente com o teu jogo, com o plano, com o teu objetivo, com as ações que você faz até onde você quer chegar. Ele está no plano. O medo é subjetivo. Ele está na sua interpretação do jogo. Tá? Não das ações e da situação, mas na tua interpretação do jogo. Então ele é subjetivo. O risco, ele é presente. Por quê? Porque você está sempre analisando assim, ó, o que você está fazendo. Isso que eu estou fazendo tem um risco aqui, tem um risco aqui, aqui também tem um ponto de risco, ó, e aqui também. Então, eu vou tomar cuidado aqui, aqui e aqui. Já o medo, ele joga lá no futuro. Gente, e se no final eu fracassar? Vê que ele já jogou lá para o futuro. Ele não jogou presente aqui no que você está fazendo. Alguém levantou a mão aqui, o Osmar. Diga, Osmar. Boa noite. É uma pergunta. Onde mora a dúvida entre o medo e o risco? A dúvida, ela aparece nos dois. Só que ela aparece de uma maneira diferente. Tá? Porque o medo, a gente já viu, ela aparece. E se eu fracassar? E se eu fracassar? Olha, a dúvida aparece onde no medo? A dúvida aparece no resultado. Não é bem essa dúvida que eu estou falando, porque, por exemplo, a pessoa que se atreve a empreender, né?
Uma das últimas coisas que ela vai pensar é fracasso. A dúvida que eu estou tentando expressar é, por exemplo, na execução de determinada coisa durante o processo. Tá, então peraí. Então aí você está pegando uma pessoa sem medo, Osmar. Entendeu? A pessoa com medo, se ela começa a empreender, ela vai se borrar de medo, sim. Ela, por exemplo, ela precisa pedir um investimento. Ela vai falar, isso, cara, disse não? E se eu errar tudo na hora que eu for falar, cara? Eu não sei se esse negócio é para mim mesmo, não. Entendeu? Se a pessoa está com medo, ela deposita a dúvida dela no resultado. E se o resultado não acontecer? Quando a pessoa está com o risco, a dúvida no risco, ela aparece no processo. Tá? Eu montei este negócio aqui, tem essa regra aqui. E se na hora que eu estiver fazendo acontecer B e não A, que é o que eu estou prevendo? Não tem a ver com o resultado. Tem a ver com as ações. Eu estou analisando as minhas ações. É normal aparecer a dúvida aí, porque é onde tem o risco. Tá? Se a dúvida aparecer lá no resultado, no ponto final, então é medo que você está. Não adianta quantas vezes você ajuste o processo, o medo vai continuar. Você nunca vai confiar que o teu processo está correto e vai chegar lá. Tá? Porque o medo não deixa. Porque ele é subjetivo. E como é que a gente cria, então, nesse caso, uma mentalidade de estrategista? Porque eu estou vendo essa necessidade aí na sua resposta. Sim, calma, a gente vai chegar lá. A gente tem materiais aqui para trabalhar ainda. Tá? Isso a gente vai chegar lá. Aqui a gente está só diferenciando. O que ocorre com o medo? Bom, primeiro, o medo ele precisa ser desmentido. Tá? Porque o medo é um equívoco. E se lá o investidor não me liberar o dinheiro? Cara, isso é um resultado. Né? Que informação está faltando aí? Né? Porque o medo ele foi construído com base em informações equivocadas. A gente desmente ele desaparece. Agora, o risco não vai desaparecer apenas porque você parou de pensar nele, entendeu? Ele precisa ser gerenciado. Ele precisa ser gerenciado. Eu preciso trabalhar esse risco dentro do processo, alinhar o meu processo para chegar no resultado. Eu não fico com medo de não chegar no resultado. Eu fico com medo do meu processo me desviar do resultado, porque eu vou levar mais tempo para chegar lá. Tá? Então eu ajusto o meu resultado. E eu não tenho medo. Eu me questiono. Aí você fez um ponto muito interessante, Osmar. Gente, a dúvida não é medo. A dúvida não é indicativo de medo, tá? A dúvida é indicativo de investigação, de checagem, de teste de hipótese. Tá? Então a dúvida ela tem uma função muito importante. Osmar, pode falar. Eu estou colocando esse tema porque essa é a fase que eu estou. Eu não estou com medo de empreender, mas eu tenho muitas dúvidas com relação aos mecanismos do que eu tenho a aplicar. Por isso, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando, vamos dizer assim, desenhar melhor por meio dos questionamentos. Eu estou tentando perguntar mais para poder coletar para mim e lançar de uma maneira mais adequada aquilo que eu estou planejando empreender. Mas então fique tranquilo, porque daqui a pouco você vai abrir esse arquivo do Excel que está aí na pasta, no link que eu deixei para vocês, e nessa planilha do Excel, você vai ter uma ferramenta para te apoiar exatamente nesse ponto. Tá? Fique tranquilão, que daqui a pouco a gente vai passar para ele. Por fim, tá? Diferença entre medo e risco. Diferença final aqui entre medo e risco, tá? O risco é mensurável. Eu consigo medir o risco. Seja qualitativo, seja quantitativo, ou seja um risco em termos da qualidade da performance que eu estou gerando, seja um risco em termos de quantidade do que eu estou gerando, eu consigo medir. Já o medo, ele é superlativo, ou seja, ele sempre é o maior. Ele sempre encobre a minha visão. Ele sempre encobre todo e qualquer processo que eu esteja fazendo.
Por quê? Porque nenhum processo vai servir porque o meu medo está deslocado para o resultado, não está deslocado para o processo. Então, eu apareço lá com o processo, eu olho para aquele processo e falo, cara, mas e se nada disso funcionar? Percebe que eu não estou questionando um ponto aqui e ali do processo, eu estou questionando tudo, porque na verdade eu estou paralisado de medo. Medo porque eu acredito que o resultado não vai acontecer. E esse medo não tem a ver com o meu processo, com o jogo que eu estou criando aqui, com o empreendimento que eu estou criando. Esse medo tem a ver com um equívoco relacional que foi construído lá atrás e que o Elton já nos ensinou como lidar. Aliás, lanço aqui uma perguntinha básica, respondam aí no chat. Quem já fez protocolo do medo, tem que ser do começo ao fim, tá? Quem parou pela metade está carregando PDA descontrolado na tiracolo, não façam isso. Mas quem aí já fez protocolo do medo? Lança aí no chat pra gente ver aí. Só pra gente ter uma ideia. Sabe por quê, gente? Porque é muito importante, tá? Todas a... É isso aí, gente. Porque assim, ó, as ferramentas de risco, elas são muito importantes. Mas as ferramentas do medo são fundamentais para você enxergar os riscos. Se você não lidar com o teu medo primeiro, você vai ficar cego em relação aos riscos reais. Você vai combater riscos imaginados pelo teu medo. Tá? E ele pula de uma imaginação para outra, porque na verdade ele está com medo daquele resultado não ser atingido. E aí a gente já sabe, pode ser um momento pré-queda seu, pode ser falta de previsão, pode ser falta de disposição, pode ser falta de capacidade, e isso te deu medo, entendeu? Como você não resolveu isso, você não tem como trabalhar os riscos. Você não enxerga eles com clareza. Que é o que pode acontecer aqui, tá? São os dois riscos que nós temos em relação, sobre a relação do risco e do medo. Quais são os dois riscos que nós temos? Primeiro, o cara bane o medo, fez lá protocolo de medo, ele baniu o medo. E por falta de uma análise, ele bane a percepção de risco junto. Aí ele começa a ignorar o risco. Aí o que ele faz? Aí ele anda no abismo, à beira de cair, porque ele ganhou muita permissão, mas ele não está analisando os riscos reais. Ele não conseguiu distinguir risco de medo, baniu o medo e baniu o risco junto. Ah, agora não tem mais nada, eu sou invulnerável. E não é, porque entre o teu objetivo e o teu caminho até lá, tem uma estratégia sua. E essa estratégia só existe na tua cabeça e nas ações que você vai fazer. Sempre tem margem de erro, então sempre haverá risco. Tá? O segundo erro, considerar um medo como se fosse um risco, em uma escala muito maior do que ele realmente representa. Ou seja, tem um risco aqui e você tem um medo aqui. Você começa a combater esse medo e ignora o risco que está aqui. Esse risco, inevitavelmente, você cai nele. E aí ele confirma o seu medo. E aí você fala, falei que não ia dar certo. Entendeu? São os equívocos que podem ocorrer quando a gente mistura as duas coisas. Tá? Agora que nós entendemos isso, a diferença entre risco e medo, sabemos que protocolos que nós aprendemos nos ajudam a lidar com o medo, como é que a gente identifica os riscos? Se o risco é mensurável, como é que a gente identifica eles, hein? É aí que eu vou pedir para vocês entrarem lá naquela pastinha que eu compartilhei com vocês. Lá tem um arquivo de Excel. Deixa eu vir aqui. Olha, quando vocês abrem o link lá, vocês vão sair aqui dentro, tá? Aqui dentro vocês têm esses 3 arquivinhos. Esse aqui, vocês têm essa apresentação que eu trouxe aqui para vocês. E aqui, ó, esse arquivo. O que eu peço para vocês fazerem? Não abram ele, tá? Clica aqui nos 3 pontinhos e clica em baixar, porque aí ele vai ficar para você, tá? Se você clicar nele aqui, ele vai abrir no seu navegador, mas vai abrir para o outro amigo também, para o outro aliado também. Aí quando você começar a escrever, o cara começa a escrever também e um vai escrever por cima do outro, tá? Então, para ser só seu, clica nos 3 pontinhos, seleciona aqui baixar e baixa seu arquivo. Tá onde?
Tá no chat. Quer que eu coloque lá de novo? Sim. Eu vou subir outra vez, porque como vocês bateram papo comigo, ele ficou lá para trás. Eu vou pegar ele aqui de novo. Aqui. E deixa eu colar aqui para vocês, tá? Olha, quem não pegou, pingou aí. Clica no link, ele vai abrir aquela pastinha. Faça aquele procedimento que eu expliquei para vocês, tá? Clica lá nos 3 pontinhos, seleciona baixar. E aí depois manda abrir, que ele vai abrir. Ele vai abrir esta planilha aqui para vocês, tá? Esta planilha é de vocês, para vocês usarem em todos os seus empreendimentos, projetos, tá? Tudo que vocês forem fazer aí, no que vocês acharem que é importante e relevante, é para vocês, tá certo? Todo mundo abriu? Quando todo mundo abrir, vocês me dão toque, para a gente ficar na mesma página aqui, todo mundo. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão aí, fica à vontade, pode falar. Deixa eu ver aqui. Todo mundo pegou? Dá um ok aqui no chatzinho aqui, todo mundo que pegou. Posso prosseguir? Tá, vamos lá, hein, gente. Eu vou dar prosseguimento então, hein. Se alguém tiver alguma dificuldade aí em abrir o arquivo, dá um toque para mim e a gente volta ali até todo mundo tá com a ferramentazinha na mão. Nessa primeira parte aqui, vocês vão ver que assim, a planilha, ela tem 3 abas aqui, ó. Tá? Nessas 3 abas, vocês vão aprender como posicionar o seu negócio, o seu projeto, pensar nos riscos dele, mensurar esses riscos e montar estratégia para lidar com eles, tá bom? Então, primeira coisa é aqui, qual é o seu negócio, né? Bem, no caso, consultoria, palestras e workshops. Tá aqui. Isso, negócio. Eu não tenho negócio, Luciano, eu trabalho por projetos. Tá? Tudo bem, então eu trabalho por projeto, o projeto está lá, desenvolvimento de competências empreendedoras para a Vila Clotilde. Tá, pronto. Tá, é um projeto, tem diferente ali. Por quê? Porque o negócio é uma coisa que você faz sempre. Um projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, ela é específica, tá? Então, quem trabalha por projeto, mete o teu projeto aqui. Quem trabalha com negócio, põe ele aqui. Se você trabalha com um negócio projetizado, você põe aqui o teu negócio e dentro do seu negócio você está desenvolvendo um projeto. Entendeu? Dá para trabalhar as duas coisas. Coloquem, tá? Já preencham. Mas eu não tenho nada disso, Luciano. O que eu estou querendo mesmo é fazer uma viagem de final de ano. Beleza, é um projeto. Então isso daqui serve para projetos pessoais? Sim! Sim, tá? Essa ferramenta serve para qualquer coisa que você tenha um objetivo aqui, tenha traçado um percurso aqui, ele vai ter riscos. Então você pode colocar ali. A única diferença é, ele vai ter a cara de um projeto. Tá? Seja pessoal, seja familiar, seja profissional, ele tem a cara de um projeto. Você põe aqui. Colocaram. O que é importante aqui, tá? Você vê que aqui tem um campo chamado envolvidos. O que vai nesses envolvidos? É todo mundo que está envolvido com esse teu projeto, né? Então, por exemplo, tem os meus concorrentes estão envolvidos, os meus fornecedores estão envolvidos, os meus clientes estão envolvidos e tal. Fechei aqui. Vocês estão preenchendo comigo? Vão preenchendo comigo, hein? Não deixa para pegar a gravação, não.
Pega também. Mas faz o rascunho aqui. Tá? Faz o rascunho aqui, porque na hora que aparece dúvida, vocês estão aqui para poder tirar. Aí aproveitem. Fechou aqui? Aí vem a coisa mais importante. Não existe risco se não existe meta, tá? O risco, ele é um resultado, ele é uma equação entre o quê? Entre a sua meta, o que você vai fazer para chegar nela, quem vai fazer isso, o tempo que você vai levar para fazer isso. Tá? Ah, como eu sei quais são os riscos? Você sabe quais são os riscos sabendo qual é a sua meta. Tá? Aí tem lá, qual que é a sua meta? Ah, minha meta bater 100 mil por mês. Tá? Uma meta simplesinha aqui, mensal. Qual que é o processo? Então, o que você vai fazer? Tá? Pensa que assim, o processo é tipo o modo de fazer. Eu vou fazer um bolo. Tá? O que vai no meu bolo? Ah, no meu bolo vai... Eu vou fazer um bolo disso, bolo de chocolate. Minha meta é alimentar 20 pessoas. E então eu tenho que descrever como é que eu vou fazer aqui o meu bolo. Né? Então, aí você descreve aqui o seu processo. Fazer lives, publicar no Instagram. Tá? Você vai escrevendo aqui o seu processo. O que você vai fazer? Aqui, coloquem de uma maneira resumida, só para vocês entenderem a função de cada coisa. Tá? Quem é a sua equipe? Ah, eu comigo mesmo, eu mesmo, eu sozinho. E aí tem lá o gestor de tráfego, o diagramador, tá? É a tua equipe. Pode ser terceirizado. Por quê? Terceirizado está assumindo uma tarefa aqui. Tá? Então, aqui também vai esse cara. Até aqui, alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Posso seguir? Vou seguir. Linha do tempo. Aí que tá. Quanto tempo? Ah, eu vou fazer isso aqui por 2 meses, publicar no Instagram. Vai, sei lá, eu vou turbinar ali durante 3 meses, eu vou fazer prospecção durante 2 meses, e aí você estima que em 7 meses você vai realizar, vai chegar na sua meta. Que é gerar um contínuo de 100 mil por mês. Então você tem um conjunto de ações para fazer. Na linha do tempo. Aí esses campos aqui, Luciano, eu não coloquei isso daqui agora, porque isso daqui tem um pouco mais de complexidade, tá? Aqui você tem uma meta. Então a meta ela tem objetivos intermediários. Vamos supor que a minha meta aqui fosse obter um faturamento de 1 milhão no final do ano. Tá? E aí eu tenho como um objetivo intermediário bater 100 mil por mês. Tá? Não necessariamente você vai ter objetivo intermediário. Nem sempre você tem objetivo intermediário. Dependendo do tamanho da sua meta, ela é o teu objetivo. Tá? Nem sempre você vai ter um objetivo intermediário. Por isso que isso aqui não é o mais prioritário. Tá? Isso aqui é só para você ter de guia quando o seu projeto for mais complexo e você tiver objetivos no meio do caminho.
Os benefícios eu também não vou colocar aqui agora, tá? Mas, não, até coloco, né? Fazer viagens. Viagens. É, comprar uma casa. Gerar tempo de qualidade com a família. Fazer cruzeiro com a esposa. Entendeu? Tá aí. Os benefícios que você consegue quando você atinge a sua meta. Tá? É sempre bom você colocar os benefícios, tá bom? Que quando te bater o cansaço, o medo, o que for, lê o que você pôs aqui, porque vai te dar um gás a mais. E aqui você coloca os custos. Tá? Por quê? Porque essas pessoas trabalhando, o tempo que você está fazendo aqui, isso aqui gera custo. Você vai impulsionar no Instagram, gera custo. Aí você coloca os custos aqui. Tá? Fez isso, aí vem quais são os riscos. Entende que assim, você começa dos riscos? Não. Você começa do quê? Você começa desses elementos. Entendeu por que, que o risco não é sobre os fatos, o risco é sobre o processo? Só faz sentido eu pensar no risco depois que eu estruturei tudo isso daqui, porque é olhando para isso que eu consigo pensar no meu risco. O medo nem liga para nada que você colocou aqui. O medo olha só para isso aqui. E se eu não conseguir faturar 1 milhão? Entendeu? Acabou. Ele não vai pensar em nada do resto. Tá? Aí vamos pensar no risco, então? Quais são os riscos? Né? Não gerar leads no Instagram. O tráfego orgânico demorar demais, e aí eu estouro, né? Os prazos. Parcerias com agências de palestras. Não gerar grandes eventos. Aí eu tenho que trocar de agência. Quer dizer, perdão, já estou pensando na resposta, né? Tá? Aqui você só coloca os riscos. Tá? Os riscos. E veja que os riscos estão ligados ao teu processo. Você não inventa risco. E o teu risco não está ligado com a meta. Tua meta não muda em nada com o risco. O risco é aquilo que pode atrasar você chegar na meta. O risco é sobre a tua prática, a tua ação. É ali que tem os riscos. Ah, colocamos aqui 3 riscos, beleza. Entenderam essa parte? Vocês conseguiram fazer? Digam aí. Para quem chegou agora, pessoal, primeiro sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre risco e medo. Já mostramos que risco e medo são coisas bem distintas. O risco é voltado para resultado, o medo é voltado para o resultado, os riscos são voltados para o nosso processo. E eu deixei aqui para vocês, para quem está chegando agora, acessem aqui o link, tem uma pastinha, e nessa pastinha vocês acessam os documentos que a gente está trabalhando aqui, tá? Inclusive esse documento que eu estou com ele aberto aqui, esse Excel. Também peço, pessoal, aí, quem tiver com o microfone aberto, libera o microfone só na hora que for falar, tá? Para não acontecer de vazar som para cá. E pergunta, aqui vocês entenderam? Conseguiram fazer? Posso seguir para a parte seguinte? Põe no chat aí. Pode seguir? Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar de boa?
Olha quem cala consente, hein? Por favor, uma dúvida. Então, Diga. eu olho para o meu negócio, né? Eu estou descontente com determinado resultado. Então, eu vejo uma meta, por exemplo, eu quero aumentar o meu faturamento, quero fazer 50 mil por mês. Então, a partir desta meta, eu vou observar toda essa estrutura. Então, meu negócio, produção de produtos probióticos, qual é o meu projeto? Novos parceiros para produção, novos parceiros para invase, uma nova empresa para fazer um novo layout, um branding para minha empresa. Aí, os envolvidos, aí são esses profissionais que vão contribuir para que meu negócio aconteça. Seria isso? Esse o tipo de pensamento? Exatamente. Por quê? O que você já está fazendo e te levou até o faturamento que você tem agora. Se você continuar fazendo exatamente o que você já faz, a única coisa que vai interferir no seu faturamento são os fatores externos a você, porque você não mudou sua ação. Né? A gente está chegando no período sazonal, nesse período aí tem um esvaziamento de clientes, entendeu? É tudo externo a você. Você não mudou sua ação, você tem que esperar o mesmo resultado. Mas você quer um resultado diferente. Por que você quer um resultado diferente? Porque você está almejando esses benefícios aqui embaixo. Como você está almejando certos benefícios que você não tem, o benefício, ele é o mundo que você quer construir para você. Você não tem ele ainda. É o mundo que você quer construir para você. Dentro do seu jogo vai ficar melhor um mundo assim. Então, para isso, você colocou uma meta. Percebam, gente, que até mesmo antes de você escrever qual é a sua meta, é interessante você pensar no seu benefício. O que você está querendo viver que você não está vivendo? Porque às vezes a gente cria meta falsa. E aí você vai fazer toda uma série de ações, vai chegar na meta, mas não chega no benefício, tá? Então, o benefício te orienta a pensar na meta. Ela colocou ali uma meta de 50 mil. Ela não tem 50 mil agora, então o que ela vai ter que mudar? O que eu faço hoje nas minhas ações aqui no meu processo, que eu vou ter que mudar, eu vou ter que implementar algumas coisas aqui diferentes. Vou ter que, de repente, chamar alguns parceiros terceirizados aqui e pagar os caras para eles fazerem para mim. E eu tenho um tempo que eu preciso realizar isso daí. Tá? Isso vai me gerar um custo. Vai gerar um custo aqui que eu preciso fazer. Legal. Coloquei tudo isso, é aí que eu falo, ok, dado isso, quais são os riscos que eu tenho? Então, eu posso estourar o meu tempo, eu posso estourar o meu orçamento, e isso vai me atrasar em chegar na meta. Eu posso ter escolhido ações aqui que não vão trazer os resultados que me joguem na meta. Então, eu tenho que vir e corrigir aqui. Só que eu preciso esperar dar tudo errado para corrigir as minhas ações? Não, porque se fosse necessário isso, eu não precisaria analisar risco, né? Eu vou lá, me jogo e quando dá errado, eu tento consertar tudo. Né? Mas a gente não precisa trabalhar assim. Por quê? Porque nós temos uma capacidade, isso aqui é o nosso jogo, tá? Você montou isso aqui, você está montando o seu jogo. Jogo tem regra. Regra tem lógica. Lógica, você consegue perceber o que não está dando certo e onde. Não envolve medo. Envolve análise. Só que para analisar, você tem que ter objeto para analisar. O seu jogo precisa estar claro para você conseguir analisar ali. Essa ferramenta te ajuda a fazer isso, tá? A colocar essa análise. Tudo bem aqui, pessoal, essa primeira parte? Então vai lá. Fechou isso aqui? Bom, aí você vai para a segunda aba aqui, ó. Clica aqui, ó. Análise de risco. Abinha aqui embaixo. Chegamos para este quadro tenebroso. Percebam que os riscos que você anotou na outra já apareceram aqui. Se você anotou algum risco lá, ele já apareceu aqui. Ó. Não gerar leads, orgânico demorar demais, parceria com agências de palestra não gerar grandes eventos. Tá? Você colocou o risco numa aba, ele já vai jogar aqui. Aí, o que é o risco? Agora vem a grande sacada. Vocês pensam que o risco ele é uma coisa imaginária? O risco é um cálculo.
O risco é um resultado. O risco, ele é o que aparece. Tá vendo aqui, ó? Estão acompanhando a minha setinha? O risco, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês, tá? O risco, ele é o que aparece da relação entre a probabilidade disso aqui acontecer vezes o impacto que, se isso aqui acontecer, vai atrapalhar a minha meta, eu chegar na minha meta. Então, qual é o tamanho do risco? O tamanho do risco é o tamanho da probabilidade desse negócio acontecer e do estrago que ele pode causar na minha vida. Percebe que tem risco que você se mata para resolver ele e, de repente, se ele acontecesse, você mataria no peito e nem ligaria? Não causaria tanto dano? E você, às vezes, gasta mais para lidar com um risco pequeno que você poderia deixar passar, e, às vezes, risco grande você deixa passar porque você não enxergou ele direito. Tá? Aí você fala, pô, mas como é que eu sei a probabilidade... O convite da Elisandro? Perdão, não entendi. Desculpa, moça, porque eu estava com o microfone ligado, eu falei com a minha filha. Mas eu estou então acompanhando. Então tá. Então tá bom. Então dá isso, obrigado. Tá? Então, como é que eu sei qual é a probabilidade, qual é o impacto aqui? Gente, ó, essa estratégia eu trabalho baseado no quê? Na técnica de gerenciamento de projetos que tem um padrão mundial, que é o PMI, que é o Project Management Institute. Então, eles têm um padrão para você mensurar risco, tá? O padrão que eles colocaram é um padrão numéricozinho assim, ó. 0,1 é o menor risco, aí eu tenho 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. É a maior probabilidade de acontecer, tá? E no impacto, eu também tenho um padrãozinho que eles definiram lá. 0,05 é o menor impacto e 0,80 é o maior impacto. Então, se eu juntar a maior probabilidade aqui com o maior impacto aqui, e esse negócio acontecer, cara, é um meteoro caindo na Terra, entendeu? Tipo, se esse negócio acontecer no teu jogo acaba. Então, é o tipo de risco que você tem que fazer tudo na tua vida para impedir de acontecer. Tá, quem levantou a mão aqui, pode falar, tá? É que aqui no... Sou eu aqui, a Luciana, sua xará. Eu quero saber, assim, eu estou tentando montar um projeto. Essas planilhas vão me ajudar a montar um negócio? Porque, assim, eu estou começando agora, eu entrei no GPS, tudo, né? Mas eu quero abrir ainda um negócio. Isso vai me ajudar bastante. Luciana, te ajuda bastante. Assim, ó, essa planilha aqui, primeira, ela não é completa para o gerenciamento de projetos. Se depois você quiser conversar comigo, tem no material que eu deixei, ele tem o meu contato de WhatsApp, você dá um toque para mim, a gente conversa melhor, tá? Tem materiais, tá? Mas assim, aqui, só por esse daqui, você já consegue estruturar bem o teu projeto, entendeu? Tem algumas outras coisinhas que não estão presentes aqui, para simplificação, porque negócios também tem que caber aqui. Existem materiais específicos só para projetos, tá? Mas se você tem um projeto, olha, se você fechou tua equipe, teu processo, tua linha do tempo, teu custo, teu benefício, quem está envolvido, sua meta e os riscos, você já tem 85% de projeto montado, tá? O resto é solicitação acadêmica, justificativa e não sei o que, entendeu? Só que tem mais algumas coisinhas que são importantes que não estão aqui, por uma questão de tempo e de simplificação, tá? Mas você já tem bem caminho andado aqui na mão, tá? Aí eu te chamo, então, vou te chamar assim. Bom. Beleza. Tá? Então aqui, ó, embora a gente tenha esse padrão numérico, nem sempre as pessoas se pautam por número. E na hora da real mesmo, você fala, cara, 0,3 ou 0,7, hein? Não sei, cara. Então, eu tenho uma técnica que ajuda vocês a definir melhor a coisa. Ó. Vamos para cá. Vamos entender a escala? É melhor a gente olhar para cachorro, né? Porque aí fica mais evidente o tamanho da coisa. Vamos lá. Você quer saber a probabilidade de um evento ocorrer? Pensa no cachorro.
Se o evento tem ali o nível de um... Que cachorro é esse, gente? É um poodle? É um poodle, né? Tá. Putz, cara, esse risco, a possibilidade dele acontecer é um poodlezinho, cara, pequenininho, meu. Mini poodle toy, cara, esse negócio de acontecer. Então ele é 0,1, tá? Quem gosta de carro, pensa em termos de carro. Putz, esse aqui é equivalente àqueles carrinhos de brinquedo chinês que a gente vê aí, né? Então é bem pequenininho de acontecer esse risco. Ah, esse outro aqui. Ah, é tipo uma raça pequena, né? Ele pode aparecer tipo um vira-latinha, alguma coisa assim. 0,3. É um risco 0,3. É uma raça média. Pô, 50% a brincadeira aqui, né? Isso aqui já é um cachorro que você vê ele facilmente na rua, você já passa até para o outro lado, né? Então, é 0,5. Bom, um cachorro desse tamanho aqui, cara, se um risco desse tamanho começa a vir, a probabilidade dele vir é maior. Então, esse cara é um 0,7. Aí esse risco aqui, putz, mano, é uma raça gigante. A probabilidade desse risco acontecer é a mais alta de todas. É uma raça gigante de risco. Eu vou pôr 0,9. Tá? É uma boa forma de vocês medirem os seus riscos de acontecerem ali, tá? Mas além de probabilidade, a gente tem impacto. Impacto é o que te dói. Então, vamos pensar em termos de mordida. Se o risco bater em você, a mordida dele é equivalente a de um pincher zero? Ah, olha só, acabou com a garrafa PET. Você vai ficar apavorado se vem um pincher zero para te morder? É um pincher zero, mano. Quer saber? 0,05 para esse risco. Pode vir. Ah, esse aqui, olha a cara desse piquinês, cara. Mas é um piquinês, entendeu? Tipo, ele é desse tamanho, assim, 0,01. Né? 0,10. É um piquinês esse risco. O impacto dele é isso. Bom, aqui é um pastor alemão, entendeu? Se esse bicho vier para você e tiver mal encarado, causa um estrago. Então, impacto 0,20 aqui. E aqui, um Doberman. Você peitaria um Doberman? Ah, olha, o Doberman tá vindo para cima de mim. Deixa vir, gente. Não, né? Você vai correr igual louco, procurar algum lugar. E se você tiver assistido aqueles filmes antigos de Dobermans assassinos, você vai ficar muito apavorado mesmo. Então, 0,4 para esse risco. E se for um treco desse, mano? Um Rottweiler assim. O risco é essa proporção. Você fala, cara, se esse negócio cair na minha vida, acabou, entendeu? Eu vou chorar em posição fetal. 0,80. Tá? Isso aqui eu deixei isso aqui para vocês porque o visual ajuda melhor para a gente analisar risco qualitativo, tá? Então aí você vem aqui, ó, não gerar leads, tá? Naquela minha estratégia. Qual que é a probabilidade dela acontecer? Bom, considerando que eu estou fazendo ali um tráfego pago, a probabilidade, e eu tenho ali 2 meses, eu tenho 0,5% de eu não gerar lead suficiente ali. Qual é o impacto de eu não gerar lead no plano global das coisas? Olha, ela é um piquenês. Por quê? Porque se o meu foco são empresas e gerar workshops, palestras e tal, o impacto não é tão grande. Orgânico, demorar demais. Ó, o impacto disso aqui, eu já estou fazendo impulsionamento lá, ele é menor, aqui a probabilidade, a probabilidade até é maior, né, do orgânico não ter um grande resultado. Mas eu coloquei 3 meses, então vamos deixar isso. Agora, qual é o impacto disso? Considerando que eu tenho impulsionamento aqui, o impacto dele é menor. Agora, aqui, parceria com a agência não gerar eventos relevantes para mim. Probabilidade disso acontecer. Depende da agência, vamos deixar isso aqui. Aí vai muito do teu cenário, entendeu? Aqui eu não tenho o cenário definidão. Qual que é o impacto disso? Gente, o impacto disso é grande. É um Doberman roendo a minha perna. Tá? Fechou. Vocês perceberam que na medida que eu fui fechando, fazendo lá, um gráfico aqui foi montando? 3 riscos, 3 gráficos. Tá? O primeiro risco, ele está um pouquinho só para cima da faixa verde. Faixa verde. O que é faixa verde? Vamos ver aqui.
Quando um risco ele está na faixa verde, ele está na zona de aceite. Zona de aceite. É um risco que dá para passar. Aceita os riscos envolvidos, usando a reserva para cobrir possíveis danos. Ah, se esse negócio acontecer, eu faço isso e isso. Deixa rolar. Quantas vezes você já não fez isso na sua vida? É isso, isso, aquele negócio acontecer. Ai, relaxa, se aquilo lá acontecer, é só fazer isso. Isso é zona de aceite. É um risco que você banca. Tá? Se ele entra no laranjinha, é zona de mitigação. O que é isso? Quer dizer que você tem que empregar ações preventivas para reduzir a probabilidade ou impacto do risco. Tá? Olha, a gente já descobriu quais são os riscos do meu projeto. Descobrimos aqui a probabilidade e o impacto deles. Eu vou esperar acontecer? Eu estou analisando o meu processo. Eu vou esperar acontecer? Ou eu vou melhorar o meu processo? Depende. Está na zona verde? Ah, deixa assim. Ou se eu tiver condição de mexer, eu mexo. Está na zona de mitigação? Cara, pense em que ações você pode fazer para melhorar essa bagaça, porque pode causar algum dano em você. Está na zona de transferência, o vermelho, amigo, está no vermelho. Emprega ações no sentido de evitar os riscos, mesmo que você tiver que mudar aspectos inovadores do projeto. Ou transferir os riscos para outro envolvido cobrir. Olha, você é meu parceiro nessa brincadeira, a gente corre esse risco aqui. Se isso daqui acontecer, você cobre uma parte do preju? Podemos fazer um contrato sobre isso? É, não, tá, essa parte aí eu aceito. Divide os danos. E tenta evitar todo custo de acontecer. É zona de transferência, é faixa vermelha, é cometa caindo. Não deixa rolar, tá? Mesmo que implique aumento dos custos. O cara fala, não, eu cubro isso daí para você, entendeu? Só que vai ficar mais caro aí o que eu vou fazer. Calcula. Mais caro quanto? É mais caro do que o meu prejuízo? Não. Aceita. Aceita, porque você não vai querer viver isso aqui se acontecer, entendeu? Aí, e você tem o gráfico para te mostrar aqui, ó. Você colocou o risco lá. Ó, eu tenho 2 aqui no nível amarelo. Esse primeiro risco aqui, eu preciso me preocupar muito com ele? Não. Ele passou pouquinho, quase nada da zona de aceite, tá? Esse segundo, eu me preocupo um pouco mais com ele? Se eu tiver alguma ação para fazer com ele, eu vou fazer. E o terceiro risco aqui? Eu vou brincar com ele? Não, eu não vou brincar com ele. Com esse tipo de risco, não se brinca. Eu vou dar toda a atenção para ele. Percebe que não tem espaço para medo aqui? Quem está com medo aqui? Eu estou olhando e falando, caramba, faca vermelha. Você pode até sentir um sustinho, entendeu? Mas, mas espera lá. Você não vai sair, correr para o seu quarto e chorar porque você detectou um risco. Você fala, peraí, gente, detectei um risco aqui. Vamos fazer alguma coisa para trabalhar com esse negócio, tá? Fez isso? Vocês fizeram, aliás? Vocês querem um tempo para fazer? Vocês chegaram a marcar? Vocês preencheram a fichinha anterior? Se vocês preencheram a fichinha anterior, já apareceu o risquinho, os riscos aqui para vocês. Vocês querem aí uns 2 minutinhos para preencher isso daqui? Põe no chat aí quem quer. Então vai lá, 2 minutinhos, hein? Na dúvida, olhe para os cachorros. Vou até deixar os cachorros aqui para quem precisar olhar, tá?
E aí, conseguiram preencher? Como é que deu o gráfico de risco de vocês aí? Deu muito risco tenebroso ou as coisas estão mais administráveis? Podemos seguir para a última aba agora? Muito bem, então. Vocês já pegaram o esquema de como preencher isso, e aí a gente vai para o Risk Canvas, tá? Que é essa terceira aba aqui embaixo. Olha, vocês percebam que os riscos que vocês colocaram lá atrás aparecem aqui também, tá bom? Tudo que vocês fazem lá naquela primeira página, ele já vai colocando para as seguintes. E percebam que o gráfico que vocês montaram lá atrás também aparece aqui. Então, aqui é onde você vai sentar. Se você tiver muito com medo ao olhar para o gráfico de risco anterior, você vai parar isso aqui, vai ouvir um áudio diário, vai pegar o teu protocolo do medo, vai tratar o teu medo, aí você vai voltar para cá sem medo. Quando você voltar para cá sem medo, você vai usar essa página aqui para administrar o teu risco. Então, aqui no meu caso, eu tenho 3 riscos. Não gerar leads, orgânico demorar demais, parceria com a agência de palestrantes, não gerar eventos relevantes. Tá? Esse é o item 1. Descendo aqui, ó, oportunidades. Quais são as oportunidades que você está vendo no teu cenário que você pode utilizar? Ah, você tem lá 3 riscos, né? 3 ameaças ali, mas quais oportunidades que você tem? Ah, fazer parceria com aliados. Fazer lives em conjunto com aliados de outras áreas. Porque você está pegando carona no lead do outro. Mas o cara é um aliado e você está enriquecendo os leads dele, trazendo um assunto relevante. Olha que oportunidade. Onde estava o teu risco, você tem uma oportunidade que pode melhorar a situação lá, entendeu? Então, você vai colocar aqui oportunidades relacionadas com isso aqui. Aí você fez isso? Tá. Puxa, já vi ali as minhas oportunidades. O que você faz depois? Bom, vamos lá. Você tem esses riscos aqui, certo? Você tem essas situações, você tem as suas ações. Antes desse negócio acontecer, o que você pode fazer? Você já viu ali as oportunidades. O que você pode fazer antes? Entrar em contato. Não. Pesquisar. Pesquisar aliados, por exemplo. Isso porque eu estou me baseando no quê? Nas oportunidades que eu vi, tá? Pesquisar aliados com temas afins. Entrar em contato. Procurar. Vamos supor que eu tenha colocado ali, em relação a eventos, né, procurar associações de certos temas. Então, procurar ou pesquisar associações de comércio. Percebe que são coisas que não estavam no teu plano antes? Quando você fez as ações lá no começo, você não tinha colocado isso. Aí você detectou o risco. Aí você pensou em coisas para fazer antes. Isso aqui agora vai para cá. Aí você pega esses 3 aqui e você vai catar eles e colocar aqui. Arrumei mais 3 coisas para fazer. O que o Elton fala? Que a gente resolve o problema arrumando outro, não é? Então, você está resolvendo um problema que é um risco, você está resolvendo ele arrumando um outro. Tá? É o que você faz antes. E se mesmo assim isso aqui acontecer, você vai sentar e chorar? Ah, eu não brinco mais. Porque tudo isso aqui é um jogo, certo? É um jogo. Nossos negócios são jogos sérios, podem fazer a gente viver na felicidade ou na infelicidade,
Mas são jogos, porque são relações. E como todo jogo, se a gente age como criança e você perde, o que você às vezes faz? Cata a bola e guarda. Ninguém mais vai jogar. Chuta o tabuleiro. É isso que você vai fazer com a tua vida, com o teu negócio? Não. O que você vai fazer depois, se der errado? Né? Se isso aqui não virar. Redimensionar os prazos. Analisar outras redes sociais. Avaliar novos segmentos de clientes. Possibilidades que pode acontecer, tipo, eu preciso trazer outros tipos de clientes, eu preciso procurar em outras redes sociais onde os meus clientes estão, eu preciso redimensionar os prazos porque eu acabei de colocar ações diferentes. Vai atrasar um pouco o meu resultado por causa desses riscos, principalmente esse aqui. Mas o jogo não acabou. Eu estou gerenciando os riscos. Fez isso? Quais áreas do projeto você vai revisar? No caso aqui, né, do nosso exemplo, processo, linha do tempo, envolvidos. Quem é o responsável? Eu mesmo. E o gestor de tráfego. Tá? Revi isso. Fez isso. Até aqui vocês acompanharam? Entenderam o processo? Estão vendo como vocês conseguem gerenciar o risco a partir dessas ferramentas? Aí o que você vai fazer depois? Depois que você fez isso, você volta para cá de novo. Nossa, Luciano, mas eu vou voltar para aquela tabela dos cachorros. Vai voltar para a tabela dos cachorros, porque agora você vai pensar o seguinte, ó. Depois que você pensou em novas atividades e no que você vai fazer antes e nas oportunidades que você tem, esses riscos aqui, eles passam a ter a mesma probabilidade de acontecer? Não. Você vai reduzir, tá? Então, você está reduzindo o quê? Probabilidade e está reduzindo impacto. Qual que é a probabilidade agora de não gerar leads? Ela não é mais 0,5, porque eu tenho atitudes a tomar ali. Ela cai para 0,3. E eu já sei o que fazer depois. Então o impacto dela é tão arrasador quanto era antes. O impacto dela vai para 0,10. Por quê? Porque eu sei o que fazer agora. Então ela não é tão devastadora como era antes. Aí o risco 2. Eu tinha posto no risco 2. O risco 2 era 0,701. O 0,7 definitivamente. Eu vou mudar, eu vou trabalhar com o gestor de tráfego e vou procurar novas redes sociais. Então, isso aqui cai para 0,5, porque o orgânico é mais lento mesmo. Mas eu reduzo a probabilidade dele. E eu também vou reduzir o impacto dele. E aqui, gente, eu estou procurando associações de comércio, estou procurando outros núcleos, estou procurando parceiros para fazer lives e workshops em conjunto. Isso aqui, ele vai reduzir a probabilidade. E também vai reduzir o impacto, porque aquele risco não está mais trabalhando sozinho. Eu tenho outras coisas que estão reduzindo o impacto dele. Então, se antes ele tinha impacto do Doberman, ele vai ter o impacto do pastor alemão. Tá? Eu nem testei esse gráfico aqui, vamos ver se ele está funcionando. Tá, olha só. Caiu 2 para a zona de aceite. E o terceiro caiu para o laranjinha. Tá? Caiu aqui para a minha zona de mitigação. E quando eu faço isso, eu tenho a minha análise qualitativa final de risco. Agora você parte para a vida. Porque agora você reduziu os danos que você pode sofrer no teu empreendimento e no seu projeto. Quem é que tinha me perguntado? Era a minha xará, né? A Luciana tinha perguntado se essa ferramenta ajuda ela nos projetos.
E aí, Luciana, ajuda? Acho que ela nem está aí, né? Mas como vocês podem ver, ajuda. Qualquer projeto que você tenha, você submete ele aqui e você não deixa o medo tomar conta. Você gerencia. Você não constata. Nossa, vi aquele risco, constatei. E agora? Agora você administra. É o teu jogo, né? É a tua relação, melhora a tua relação e você vai reduzir esses riscos aí. Certo? Gente, dúvidas? Para a gente finalizar. Dúvidas aí, quem tem? Vamos lá, gente, agora é a hora. Ninguém tem dúvida, não, gente? Vocês já resolveram tudo? Eu ainda tenho que digerir muita coisa. Sim, tem, Luciana, assim, é aquela coisa, né? Os nossos encontros aqui, eles têm um tempinho menor, né? Aqui a ideia é apresentar a ferramenta, primeiro assim, né? Apresentar os conceitos e colocar eles no seu devido lugar, né? Para a gente entender, né? Olha, o risco, ele está sempre relacionado ao meu plano, ele está sempre relacionado à minha estratégia em relação ao mundo que eu quero criar. Tá? Eu quero criar um mundo diferente do que eu tenho agora. Veja, esse mundo não existe. Vocês estão trazendo um mundo que não existe à existência. Então vocês vão ter que mexer com as coisas aqui no mundo. Mas mexer de que maneira? Olha, o mundo está vivendo do jeito dele. Ele não quer saber. Ah, nossa, tem que mudar para você ficar feliz, mas eu não sei nada disso. Né? Quem é que vai promover a mudança? Você com seus projetos, você com seus planos. Então você vai ter que ter ações. Então você vai mexer pauzinho. É claro que você. Então você tem o quê? Um plano. Esse plano, ele não é exato. Você não tem plena certeza de que mexendo nesse pauzinho, você vai mudar o cenário para onde você quer. Às vezes começa a mudar o cenário e você fala, pera, mas tá virando aqui uma coisa que eu não quero. Então é o que você faz? Olha para o teu plano e fala, em que risco eu estou caindo? Porque já não estou chegando lá. A ferramenta serve para isso, para você fazer um controle, um pente fino da coisa e ir promovendo ajustes enquanto você está agindo. Por isso que eu falei que o risco está relacionado com o presente, não está relacionado com o futuro. O futuro ainda está lá, ele é onde você quer chegar. Na verdade, o futuro é o que você quer trazer. Porque na prática, o futuro vai ser igualzinho ao presente. Você que quer trazer um futuro diferente. Então, ele está ali no teu plano. Então, você está fazendo as coisas aqui, você está olhando o mundo ao redor. Estou trazendo o futuro que eu quero para cá? Quais são os riscos que eu tenho no meu plano de atrasar, de aumentar o meu custo, né? de algum resultado não acontecer? Né? Então, você está medindo isso. Então, é tudo no presente. Tá? Então, o que a gente viu aqui? Como distinguir o medo do risco? Como separar as coisas? Medo, a gente desmente, trata eles com os protocolos. Risco, a gente gerencia, porque ele está ligado aos nossos planos. E a realização deles. Né? Você está testando teus movimentos com o mundo ao teu redor, com teu cliente. Né? Ah, eu vou vender isso aqui e 1 milhão de clientes vira a comprar, e vem 3. Aí você fala, o cliente não se interessa por mim. Não, ele não gostou do seu jogo. Então, esse era um risco. Só que você não mediu o teu risco antes. Você só criou o jogo e foi jogar. Aqui você está medindo o seu risco. Olha, existe o risco de... E não é o resultado. O cliente não quis. Espera, isso aí foi um resultado lá. Que ações que produziram esse resultado. O risco está nas ações. Volta, rever suas ações. Se você não colocou as ações em lugar nenhum, põe. Põe, porque e aí vê o risco. Viu o risco, ele monta o gráfico. Montou o gráfico,
você vê que oportunidade você tem no meio daquilo e como que você pode, o que você pode fazer antes, o que você pode fazer depois e reavaliar o peso desses riscos no que você está mexendo. Tá? Então, o conjunto aqui foi isso. Esse foi tudo que a gente viu hoje. É muita coisa? Ou se é. Por isso que vai ficar gravado. Por isso que a apresentação está na mesma pasta que eu mandei para vocês. Tá? Para vocês poderem ver, acessar, fazer com calma, né? Vendo o vídeo, fazer com calma, pegando o projeto de vocês e executando. Tá? E é isso, pessoal. Gostei muito. Onde que vai ficar gravado? É minha primeira vez aqui nesse grupo hoje. Onde que fica gravado? A gravação ela vai ser disponibilizada lá no próprio grupo do Telegram. Tá? Ele fica disponível lá. Todas as apresentações feitas até agora tá com o link lá para vocês acessarem. Então essa daqui, terminando de compilar, eu já passo para o Zé Guilherme e aí ele vai anexar lá também. Os materiais, quem esteve aqui acessou o link e conseguiu pegar. Tá? Então aí já tem o material para trabalhar. Se vocês gostaram, se tem empresas, querem aí que façam um workshop, pô, trabalha com a minha equipe, vamos melhorar essas situações de risco. Ah, olha, gostaria que você levasse essa palestra para um grupo. Putz, pessoal, conheço alguém que precisaria ouvir isto. Então, é só entrar em contato comigo e a gente conversa, vê valores direitinhos aí, vê o contexto, porque isso aqui transforma empresas. Tá? Tudo isso que eu passei para vocês são técnicas já consagradas, são aplicadas ao redor do mundo. Eu naturalmente, fiz umas adaptações, otimizei elas em planilhas para que vocês já tenham os gráficos, para que tudo fique automatizado. Né? Então tem aí uma instrumentalização disso tudo, mas são ferramentas que são usadas por grandes empresas. Então, se vocês quiserem dar um up aí nos negócios, quiserem falar comigo depois, tem aí todos os meus contatos para vocês. Certinho? Muito bem, então. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Podemos encerrar, então? Então é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. E não percam os nossos encontros aí de segunda-feira, que sempre trazem algum conteúdo super relevante para empreendedores digitais e não digitais, porque isso daqui funciona para qualquer negócio que vocês tenham. Ok, gente? É isso. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Até mais. Até.